Eu li As Musas, o novo livro do Alex Michaelides, e estou aqui para conversar com vocês sobre ele e responder a pergunta que não quer calar. É melhor que a Paciente Silenciosa ou não? Bom, como vocês talvez já saibam, A Paciente Silenciosa, que foi o livro de estreia do Alex Michaelides, é um dos meus thrillers favoritos, eu sou super fã dessa história e a convite da editora Record, eu li As Musas, o novo livro do autor, e estou aqui para conversar com vocês sobre esse livro aqui e para responder essa pergunta que eu falei no comecinho do vídeo, né? Bom, antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo e também quero deixar o meu obrigada aos membros do Clube da Manita, o link do projeto tá aqui na caixinha de descrição. Então, deixa eu só dar um contexto aqui sobre a minha história com o autor. Eu li A Paciente Silenciosa em 2019, né? Esse livro foi um sucesso tanto aqui no Brasil quanto fora. E ele realmente tem uma reviravolta muito inesperada, assim, é um dos meus thrillers favoritos, né, como eu falei. E no mês passado eu reli esse livro e foi uma experiência maravilhosa novamente, né? Porque, obviamente, já sabia o que ia acontecer, mas eu consegui enxergar algumas outras camadas, né? Desse livro. Então, foi uma releitura bem especial, continuo amando essa história. Apesar de já saber do que ia acontecer, fui surpreendida novamente, porque eu tinha esquecido um pedaço, né? Da reviravolta. Então, eu já cheguei em As Musas super preparada, né? Eu sei que, assim, na verdade, a gente não tem que escolher entre um e outro e etc. Mas como esse livro aqui foi realmente muito elogiado, é inevitável a gente criar expectativas, é inevitável a gente dar uma comparada. Então, além de conversar sobre As Musas com vocês, né, sobre a minha experiência de leitura e tal, também vou falar aí sobre essa comparação. Então, aqui a gente vai conhecer a Mariana Andrus, que é uma terapeuta de grupos e ela tem um passado bem conturbado, assim, marcado por várias tragédias, várias perdas e tal. Então, ela tá num momento bem delicado, né? Faz acho que 2 anos que ela perdeu o marido, Sebastian. Então, ela continua vivendo muito fortemente o luto, né? E a única família que sobrou para ela foi a Zoe, que é a sobrinha dela, né, filha da irmã dela que faleceu num acidente de carro. Então, como eu falei, é um passado bem marcado por tragédias e perdas. E aí a Zoe estuda em Cambridge e quando a gente começa a acompanhar essa história, um corpo aparece lá na faculdade, né, na universidade, da Tara, que é amiga da Zoe, isso não é spoiler, tá? Acontece logo no comecinho e aí a Mariana vai pra lá, né, pra dar um apoio moral pra Zoe e tal, só que ela acaba meio que se envolvendo em toda a investigação, em todo o caso, né, porque como ela tem esse passado muito marcado por perdas e tal, é uma coisa muito sensível pra ela, pra qualquer um, né, porque é um assassinato brutal e tal, mas pra ela tem um peso a mais. E aí, ouvindo o que a Zoe tem pra contar e conversando com outras pessoas ali em Cambridge, ela percebe, né, ela começa a ter uma suspeita muito forte sobre um professor lá de Cambridge, que é super aclamado, super reconhecido, intocável, né, que é o Edward Fosca. E aí ela começa assim, meio que a investigar por conta própria e ela fica muito obcecada por esse caso e ela quer a qualquer custo desmascarar esse professor. Mas como eu falei, ele é meio intocável lá em Cambridge, então meio que ninguém acredita nela e aí ela fica cada vez mais obcecada, colocando um monte de coisa em risco, inclusive a carreira dela e, de certa forma, a vida de outras meninas lá também, né? Então essa é a sinopse de As Musas. Esse livro aqui, ele é daqueles que faz a gente criar um monte de teorias, desconfiar de todo mundo. E se você já tiver lido A Paciente Silenciosa, você talvez fique meio viciado, assim, de uma certa forma, em tentar entender o que o autor tá fazendo dessa vez. Se ele tá meio que repetindo, entre aspas, o que aconteceu em A Paciente Silenciosa, ou se ele tá indo por um caminho completamente diferente. É claro que eu não vou dizer qual dos dois, né, porque eu não vou dar spoiler, mas eu acho que isso, assim, foi muito presente durante a minha leitura, porque eu ficava pensando, mas será que ele vai fazer algo parecido de novo, ou será que ele vai fazer algo totalmente diferente? Então, não sei, fica aí a dúvida pra você descobrir lendo As Musas. Mas eu achei um livro muito bem amarrado, tem um desenvolvimento bem interessante, porque ele vai colocando personagens e a gente vai desconfiando de todo mundo que aparece. Acho que, pra mim, assim, todos foram suspeitos em algum momento, né, e eu acho que isso é muito legal, né, num livro de suspense, etc, faz parte da brincadeira, né, a gente querer descobrir quem é que é o autor dos crimes e...
Assim como em A Paciente Silenciosa, como eu falei, a comparação é inevitável, aqui o autor mais uma vez traz a psicologia, né? Em A Paciente Silenciosa a gente tem um protagonista que é o Theo Faber, que é um psicoterapeuta forense, e aqui a gente tem a Mariana, que é terapeuta de grupos, né? Então tem essa questão da psicologia muito forte também, que eu acho que só tem a adicionar à trama, porque tá diretamente ligada, né, às coisas que vão acontecer, e também torna tudo um pouco mais embasado, né, fundamentado. Então tem essa questão, né, da psicologia trazendo essa estrutura ainda maior para a história, e também tem muito a questão da infância, né, a forma como o que a gente vive na nossa infância influencia quem a gente se torna. Então tem esses questionamentos também nesse livro, e faz todo o sentido que tenha, né, porque acaba manipulando a gente ainda mais em relação à resolução do caso e etc. Então o mistério segue aí pelo livro todo, e cada hora você vai ter um palpite sobre quem é o suspeito, quem é o culpado, o que realmente aconteceu. Eu já gostei muito da escrita do autor em A Paciente Silenciosa, né? Mas eu acho que dá pra notar, assim, uma diferença, né? Uma evolução em relação às musas, né? A escrita dele tá muito elegante, assim, uma coisa que eu acho que ajuda muito a construir uma atmosfera, né? E como eu falei, essa história se passa basicamente em Cambridge, então a gente passeia ali pelos corredores dessa faculdade que, né, tão renomada, tão conhecida no mundo inteiro, ali pelos pátios, pelo rio, né, pelas gôndolas, enfim. Então, eu achei que isso tudo, assim, são detalhes, né, mas são aqueles detalhes que fazem toda a diferença, que ajudam a criar uma atmosfera pro livro, né, pra história, fazer a gente realmente se sentir lá, transportar a gente pro lugar em que essa trama se desenrola. E uma coisa que eu gosto muito no trabalho do Michael Lewis é como ele traz a ascendência dele. Ele é cipriota britânico, ele nasceu no Chipre, mas ele tem ascendência grega. Por parte do pai, ele é descendente de gregos. E ele traz muito isso já em A Paciente Silenciosa. Eu li A Paciente Silenciosa logo depois de reler Édipo Rei, do Sófocles. Então eu tava com essa questão de tragédia grega muito na minha cabeça. Primeiro que a gente tem uma história toda construída em cima de Alceste, uma princesa da mitologia grega, então já começa aí. Mas eu acho que tem uma coisa ali na narrativa, na construção da narrativa de A Paciente Silenciosa, que lembra muito tragédia grega. E eu não vou entrar em detalhes aqui para não dar nenhum tipo de spoiler, mas enfim, essa inevitabilidade da tragédia grega, sabe? A forma como as coisas se desenrolam e tal. Então eu vi muito essa conexão entre as tragédias gregas e A Paciente Silenciosa. E aí, em As Musas, o autor faz isso novamente, ele traz essas origens dele, né, gregas, para a história de uma maneira ainda mais aguda, assim, ainda mais forte, né? Aqui a gente tem muito da mitologia grega, a todo momento tem citações e analogias a deuses, né, a mitos, a peças, a poemas, então é realmente algo muito mais forte que a gente vê nessa influência, né, da cultura grega, da mitologia grega, das tragédias e etc. em As Musas. E eu amei ver isso mais uma vez, porque eu acho que já faz parte, né, do DNA do Michael Lewis, né, como autor, e é muito legal, assim, ver, né, um profissional, enfim, uma pessoa, um autor, recorrendo às suas origens para, né, criar, no caso aqui, uma história. E eu acho que enriquece muito, porque se a gente for parar, né, para pesquisar sobre esses mitos que ele cita, sobre os poemas, etc., né, os mitos, principalmente o mito de Perséfone, eu acho uma coisa muito legal de se fazer, depois ir lá, né, dar uma pesquisadinha sobre as coisas que ele vai citando, para você entender um pouco mais da intenção do autor, né, do que ele queria dizer ao citar esses trechos de poemas, de peças específicos, né, de trazer essas figuras específicas da mitologia grega, enfim. Eu acho que só enriquece realmente, né, a nossa experiência de leitura. Então agora que eu já falei, assim, né, basicamente como foi a minha experiência de leitura de As Musas, vou responder a pergunta que eu sei que todo mundo está se fazendo, porque eu também estava, né? É melhor do que A Paciente Silenciosa? Olha, A Paciente Silenciosa é assim, eu acho que é realmente uma obra-prima quando a gente fala sobre thrillers e etc, sobre histórias com reviravoltas, né, absurdas. Então, na minha opinião, eu ainda prefiro A Paciente Silenciosa. Porém, eu acho muito importante a gente destacar que os dois livros têm propostas diferentes. Como eu disse, é impossível a gente não comparar, né, para quem já leu A Paciente Silenciosa e tal, pelo sucesso que esse livro fez e etc. Então, assim, não vou pedir pra gente não comparar, pra gente não se perguntar qual é melhor, pra gente não ter expectativas, isso é impossível. Mas eu realmente quero destacar esse ponto, que eu acho que os dois livros têm propostas bem diferentes. Aqui em A Paciente Silenciosa, a gente tem um thriller eletrizante em que a gente quer saber muito o que aconteceu, qual é a verdade sobre esse caso, afinal a gente tem uma paciente que não fala, né, então a gente quer muito saber o que realmente aconteceu, como foi esse crime aí, né, que dá toda a tônica da história e tal.
Mas em As Musas, eu acho que a gente tem muito mais um romance policial, né? Então a gente não tem um ritmo tão frenético quanto em A Paciente Silenciosa, embora eu tenha lido bem rápido. É um livro bem fluido, bem dinâmico e tal, mas eu não acho que ele é tão frenético, tão eletrizante. E aqui em As Musas, a gente acompanha essa investigação da Mariana, né? Então a gente vai aprendendo com ela os detalhes, né, dessa história, a gente vai colando os pedacinhos ali de uma maneira diferente do que acontece em A Paciente Silenciosa. Então eu realmente acho que são propostas diferentes. Não acho que o autor tinha a intenção de escrever outro livro parecido, né, nesse sentido com A Paciente Silenciosa. Eu acho que ele realmente, talvez propositalmente, não sei, foi por um outro caminho. Então eu prefiro A Paciente Silenciosa, isso eu não nego, mas eu acho que As Musas precisa ser visto e julgado, né, no bom sentido, assim, como o livro que ele quer ser, como o livro que ele se propõe a ser, e não como A Paciente Silenciosa 2. Então, respondida essa pergunta, vou só arrematar aqui o nosso vídeo falando um pouco sobre a reviravolta, né, a grande revelação aqui de As Musas. Claro que não vou dar nenhum detalhe. A gente vai acompanhando a investigação da Mariana, né, conhecendo os fatos ao mesmo tempo que ela, então não tem assim aquele momento de meu Deus, como tem A Paciente Silenciosa, tá? Mas é surpreendente também. Eu que sou muito Sherlock Holmes, mentira, consegui adivinhar o quem. Acho que o autor dá pistas pra gente propositalmente, pra gente também participar dessa resolução do caso, mas eu errei o porquê. Eu pensei em uma coisa completamente diferente, eu fui manipulada, porque eu acho que eu fui exatamente pro lugar em que o Michael Lewis queria levar o leitor, né? Então eu fui surpreendida mesmo assim, foi algo que eu realmente não esperava, mas que fazia sentido. Então eu gostei bastante, assim, porque chega no final e você fala, não acredito que era isso. E aí você olha em retrospecto e você fala, mas até que faz sentido, até que o autor também dá pistas disso, sabe? Então, foi interessante assim, porque eu consegui ter aquela alegria de adivinhei, com aquela sensação boa de ser feita de trouxa, porque a gente gosta de ser feito de trouxa pelos livros, né? Então, foi uma experiência bem positiva de leitura, assim, eu gostei muito. Como eu falei, a escrita do autor me chamou muito a atenção nesse livro. Já é um livro que eu recomendo bastante, que eu digo, não superou A Paciente Silenciosa pra mim, né? Mas que eu acho que ele tem essa proposta diferente e que ele merece ser lido e merece ser avaliado aí, né, como esse romance policial que eu acho que era a intenção do autor e não tanto um thriller como o primeiro livro dele. Eu acho que o grande trunfo desse livro aqui, dos dois, né, na verdade, mas vou falar desse daqui, é essa mistura, né, do mistério com a psicologia, com essa questão da mitologia grega, das tragédias. Eu acho que eu nunca li nenhum thriller assim, nenhum romance policial, nada que se assemelhasse a isso, então acho que esse é o grande trunfo, né, do autor. E enfim, já fico aí na espera de mais livros dele. E é isso, então, me conta aí quem já leu A Paciente Silenciosa ou As Musas, quem tá com vontade de ler, quem tá ansioso para conhecer essa nova obra do Alex Michaelides. E por hoje eu vou ficando por aqui, então, novamente, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.